Bom, pessoal, agora é a hora da mão na massa aí, né? Tô compartilhando minha tela. A gente vai aí aprender a fazer os nossos modelos de machine learning. Deixa eu pensar do zero aqui junto com todo mundo para a gente fazer o passo a passo juntos. Então vamos lá, para a gente treinar alguns modelinhos, entender como é que isso funciona, depois que a gente já viu aí um pouquinho de conceito, né, do machine learning, alguns modelinhos. Bom, como a gente viu, né, para a gente fazer um modelo de machine learning, a gente precisa de dados. Então, a gente vai usar uns dados aqui, são dados bem simples. Eu vou colocar esses dados na descrição do vídeo. Para a gente subir o dado aqui no Google Colab, a gente só clica nessa setinha aqui para cima para fazer o upload, encontra onde está o nosso arquivo. Meu arquivo está aqui, dados estados. É um arquivo bem simples. Ele tem informações sobre, deixa eu abrir aqui para vocês verem, sobre características dos estados que são usadas para o cálculo do IDH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, a gente tem aqui o nome do estado, renda, educação, longevidade. A gente está usando basicamente renda e educação. Vou querer explicar a renda por meio da educação de cada estado, mas a gente vai ver esse passo a passo. Então, vamos começar aí. A gente já importou aí a nossa base de dados. Como é que a gente faz para transformar essa base de dados num data frame, né? Primeiro passo, retomando lá, quando a gente aprendeu nas aulas básicas. Bom, a primeira coisa, a gente usa o Pandas, né, para trabalhar com dados em formato data frame. Então, a gente precisa importar essa biblioteca, que é o import pandas SPD, o apelido dela, né, digamos assim, é o PD. E aí, como é que eu crio um data frame com esses dados? Vou chamar meu data frame de DF, fazendo menção ao data frame, e aí eu coloco pd.read. Qual que é o formato do meu dado? Ó, aqui a IA tá me sacaneando, ó, que ela tá me dando, recomendando CSV, mas o nosso dado aqui é Excel, né? XLSX, então read Excel. Lembrando aqui que sempre quando eu dou um tab, ele completa aqui para mim. E aqui dentro eu coloco, entre aspas, o caminho do meu arquivo, que é esse daqui. Copiar aqui o meu arquivo. Beleza. Transformei aqui meus dados em formato data frame. Se eu quiser conferir, eu simplesmente chamo aqui o meu data frame DF. Ele traz aqui para mim as nossas informações. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Dos estados, o nome do estado, o índice da renda, da educação e da longevidade. Então, beleza, já temos nossos dados aqui, já podemos começar a trabalhar um pouquinho mais. Como eu disse, né, o que que a gente vai querer ver de relação em variável e criar algum modelinho sobre isso? Eu queria ver se existe alguma relação aí entre educação e renda. E a gente vai estar usando esse índice, então eu quero saber, né, se por acaso aumentar 0,1 a mais nesse índice de educação, quanto que aumenta nesse índice de renda? E no fim das contas, eu quero saber, né, se uma escolaridade maior faz com que cada estado tenha uma renda maior para justificar as teorias econômicas que a gente tem sobre isso. Então, como é que eu posso fazer? A primeira coisa para saber se tem uma relaçãozinha aí entre essas variáveis. A gente pode fazer ou calcular a correlação delas, que é uma relação linear, para ver se elas têm isso, ou visualmente a gente pode botar um gráfico, como a gente também já viu em módulos anteriores, para ver de cara descritivamente se tem essa relação. Primeiro, como é que a gente calcula uma correlação entre duas variáveis? Eu chamo o meu data frame, e aí a primeira variável que eu quero considerar aqui, que é educação, e aí eu quero saber a correlação dela com renda, então eu coloco ponto .core, e aí eu chamo a minha variável de renda, que está no meu data frame, que chama DF, e aí aqui é a minha variável renda. Então, se eu rodar isso daqui, ó, ele fala que eu tenho uma correlação entre os dois variáveis de 0,74, que é uma correlação considerada positiva forte, né? Para quem não lembra, o índice de correlação de Pearson, não é o objeto principal aqui, mas ele é aquele que varia de -1 até 1. Então, quanto mais próximo de 1 ou de -1, mais forte a correlação, mais próximo de 1, a correlação positiva, ou seja, maior a educação, maior a renda. Zero seria sem essa correlação aí linear, pelo menos. Então, beleza. E se eu quiser ver por meio de gráfico, né, como é que seria a relação dessas duas variáveis? Bom, a gente pode.
como a gente aprendeu nos módulos anteriores, tem uma biblioteca que chama Matplotlib, a gente pode usar ela para fazer o nosso gráfico. Então, eu vou importar o Matplotlib, ele já até traz aqui, .pyplot SPLT, que é o apelido dela, e aí como é que a gente vai plotar o gráfico? Bom, primeiramente, né, a gente chama a biblioteca, que é o PLT, e scatter, né, que é o nosso gráfico que a gente vai querer, que é um scatter plot, que é um gráfico plotado. A IA já traz aqui pra gente, ó, o que que ela quer. É educação e renda? Bom, é isso mesmo. Então, eu vou colar dela aqui. Eu quero ver a relação de educação e renda, plt.show, Shift Enter. Olha, ele traz aqui para mim. Realmente parece ter uma correlação positiva, né? Quanto mais elevado um índice daqui, mais elevado o outro também. Então, visualmente, a gente já tem isso daqui, que é uma primeira estatística descritiva, que é importante a gente é importante a gente estar olhando antes de traçar um modelo. Então, agora eu quero traçar um modelo, né, que use de educação para explicar a renda, e a partir daí, quando eu pegar um novo dado de educação de um determinado estado, eu quero prever a renda desse estado, o índice da renda, no caso. Então, como é que a gente vai traçar nosso modelo? Treinar um modelo para depois fazer estimações. Vou escrever aqui, ó, um textinho, ó, treinando nosso primeiro modelo de machine learning. Bom, como a gente está vendo, a gente está usando uma variável contínua, que é o índice da escolaridade, para prever a variável renda, né, que é o índice da renda, que é outra variável contínua. Como a gente vai prever uma variável contínua, o modelo mais comum para a gente fazer isso é o modelo de regressão linear, que é, né, que a gente está prevendo uma variável contínua. Então, é isso que a gente vai estar usando aqui, que é um dos modelos mais usados que tem, e é importante a gente entender. Então, depois a gente entra mais a fundo nesses modelos, mas aqui a gente vai pôr a mão na massa mesmo, só para conhecer como é que faz, esse modelo no passo a passo. Como é que a gente faz? Como é que é o nosso passo a passo? Ó, vou colocar aqui, ó, comentário, passo a passo. Primeiro, o que que a gente tem que fazer primeiro no nosso modelo de machine learning? Bom, a biblioteca que é usada aí no Python para rodar modelo de machine learning é a scikit-learn. Então, o que a gente tem que fazer é importar a biblioteca que a gente vai estar usando para facilitar a nossa vida, né? Então, como é que a gente importa a biblioteca? A gente chama from scikit-learn. É, aqui eu não vou querer tudo, eu vou querer só from scikit-learn. Importe a biblioteca que a gente vai usar, que é a biblioteca Linear Regression. Então, por que que eu estou importando só a biblioteca de regressão linear dentro da nossa biblioteca? Na verdade, aqui não é uma biblioteca, tá? É uma classe. Mas por que que eu estou importando só regressão linear dentro do scikit-learn? Porque eu não preciso importar a biblioteca inteira ou o módulo inteiro, sendo que aqui a gente vai usar só a regressão linear. Em termos de boas práticas, né? E para não usar tanta memória e tudo. Então, basicamente, from scikit-learn, a gente está importando a nossa regressão linear. E veio algum problema aqui, vamos corrigir. Importar a biblioteca, não pode importar o scikit-learn, porque aqui, na verdade, né, ele tinha me importado certo. Deixa eu, ele tinha, aqui a IA tinha sugerido certo. É porque é o scikit-learn model. Scikit-learn linear model, import linear regression. Então, eu que me confundi aqui, não é só o scikit-learn, é scikit-learn linear model, a gente importa a regressão linear. Esse que é o módulo. Quando acontecer isso, gente, tiver algum problema, tem tanto essa IA aqui que dá um auxílio pra gente, como qualquer coisa, joga no chat GPT, ele explica pra gente o que que aconteceu de problema também, não tem problema nenhum, tá? Essa é uma dica que eu sempre dou para os alunos. É, sim, eu vou abrir aqui, ó, chat GPT, e aí, por exemplo, a gente tinha colocado, pode usar tanto dali como a própria inteligência artificial daqui.
Também funciona legal, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Por que deu problema? Pode digitar tanto em português como em inglês, tá, gente? Hoje em dia, em português, a inteligência artificial está funcionando bem. Então, ó, eu não tinha colocado essa parte do linear model. Então, scikit-learning, import regression, linear. Vamos ver o que que ele vai trazer para a gente. Processando. É, ele fala que linear regression não é diretamente do scikit-learn módulo, não é diretamente desse módulo. Ele está nesse módulo scikit-learn linear model. Então, aí ele pega e sugere from scikit-learn model import linear regression. Só para vocês verem como corrigir o erro de vocês aí. Aqui no caso, o meu erro, né? Então, dando continuidade aí, primeiro passo, importamos o que a gente vai estar usando para fazer a nossa regressão. E aí, o segundo passo é o quê? É o segundo passo, a gente chama de instanciar o modelo. O que que é isso? Nada mais é do que salvar ele numa variável, em uma variável. Então, gente, eu vou salvar ele aqui, vou chamar uma variável de model, e aí eu vou salvar o meu modelo de linear regression, que é de regressão linear. Ó, só isso aqui, ó. Salvei meu modelo nessa variável model e é esse passo que é o passo 2. Qual que seria o terceiro passo? Vamos colocar aqui como comentário do nosso modelo de regressão linear. É definir a nossa variável x e a nossa variável y. X são as variáveis, no caso, explicativas do meu modelo, e y é a variável que eu quero explicar. Eu quero usar a educação para explicar a renda, então, no caso, x vai ser igual. Eu vou colocar maiúsculo, porque muitas vezes, no meu data frame, né, eu vou fazer um modelo de regressão múltipla, então eu posso precisar de várias variáveis. Nesse caso, a gente está fazendo uma regressão simples, que a gente vai usar só a educação. E Y, que é uma variável que eu quero explicar, é renda. Então, aqui, o meu passo 3 é definir x e y, que são as variáveis do meu modelo. Beleza, defini, está tudo certo. Agora vamos para o nosso passo 4, que no caso é treinar o meu modelo. Então, a gente já vai treinar o nosso modelo. Quarto passo, treinar o modelo. Como é que eu faço para treinar o modelo? A gente já criou aqui, né, o nosso modelo de regressão linear. Eu chamo essa variável que eu criei, que é o modelo de regressão linear, chamei de model, e aí eu ponho um ponto fit, que o fit quer dizer que eu vou treinar meu modelo, passo dentro do meu modelo as variáveis que são x e y. Vou rodar isso daqui. Bom, rodei meu modelo, quer dizer que o modelo já está pronto. Beleza, mas não saiu nada para mim. O que que eu quero ver, né? Eu não sei se vocês se lembram, mas quando a gente faz um modelo de regressão linear, a gente espera que o nosso y seja igual a ax mais b. O que que seria isso, ó? Então, o y, que é a variável que eu estou querendo prever, que no caso é a renda, ele vai ser igual ao a, que é a curvatura, né? Que seria basicamente o impacto da variável x no meu y, então o impacto da educação na minha renda, mais b, que no caso é uma constante, que é um intercepto do nosso gráfico ali. Então, como é que eu acho o meu A e o meu B para eu achar, para eu construir meu modelinho e a partir daí poder fazer algumas possíveis previsões? Bom, quando eu rodei esse modelo aqui, ele salvou tanto o coeficiente, que é o Bzinho, quanto o outro coeficiente aqui de angulação, que é o A. Então, como é que a gente faz para achar quais são esses valores? Bom, a gente pode achar lá o nosso intercepto B, chamando model, que é o modelo que a gente rodou, ponto, intercept. Vamos ver se a IA vai trazer para a gente, ó, do Tab Intercept. O que que ele vai trazer aqui para a gente? Vai falar que o nosso intercepto é 0,09. O que que quer dizer isso? Quer dizer que quando o índice de escolaridade, né, daquela unidade da federação for zero, o índice de renda é bem baixo, é 0,09, né? Um índice que varia de 0 e 1. Então a gente pode ver que seria bem baixo, praticamente possível, né, ter uma escolaridade zero, mas só para a gente entender o que que funciona, como funciona isso daqui. E o meu Azinho aqui no caso, né, que é o meu coeficiente aí
do ângulo. Como é que eu acho ele? O nome dele é model ponto, vou começar com coef, que é o coeficiente, 0,82. Então, quer dizer que a cada incremento de um, né? No caso do meu índice aqui de educação, eu teria um incremento de 0,82 na minha renda, no meu índice de renda. Na verdade, serão incrementos menores, né? Então, cada incremento de 0,1 no meu índice de escolaridade lá, eu teria um incremento de 0,08 no índice da renda. Assim que é a nossa interpretação, basicamente. E então tá, teríamos esse modelo assim, que se a gente quiser escrever ele, ó, vou colocar aqui em formato de texto, como é que ele ficaria? O meu Y, que é a renda, seria igual ao a minha constante, né, que é o 0,09 mais o 0,82 vezes a escolaridade. Então, basicamente aqui seria o meu modelinho. Deixa eu colocar um vezes aqui para ficar. Teria depois um termo de erro, outras coisas, mas basicamente assim ficaria o nosso modelo de regressão. Aí, beleza. Então agora a gente pode usar esse modelo para fazer previsões. Mas antes de fazer previsões, é importante a gente fazer o quê? Testar para ver se esse modelo está legal. Ver uma medida aí de avaliação do modelo, de score do modelo. Então, no Scikit-learn, né, a métrica que eu estava olhando aqui na biblioteca, que é usada para regressão ao R ao quadrado, que é o coeficiente de determinação, depois a gente entra nele mais a fundo. Mas como é que a gente faz para achar esse score, né? A gente coloca o model, a gente chama o nosso modelo que a gente rodou ponto score, e aí o que que a gente vai querer? O score de X e de Y. Então, qual que é? 0,55. Que é um score médios, né? Quer dizer que mais ou menos 55% aí do modelo está sendo explicado, da variância do modelo, a variância da renda está sendo explicada pela escolaridade. Depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão das medidas, mas aqui a gente está fazendo um passo a passo mesmo, para vocês conhecerem em geral. Então, vamos supor que a gente gostou desse score e aí a gente quer fazer agora uma previsão. Entrou uma nova unidade da federação ali na nossa lista e aí eu quero fazer uma previsão para um novo dado. Como é que eu poderia fazer? Bom, eu poderia fazer o seguinte: o meu novo dado, new data, que eu vou chamar, ele vai ser igual ao meu data frame, né, que eu vou estar chamando, pd.dataframe. Aí que a IA já está ajudando a gente. E aí, educação, aí eu passaria um valor para ela. Então, vamos supor que eu coloquei uma nova unidade de federação no meu data frame, que o índice de educação dela é 0,8, tá? Vamos colocar assim. Aí, beleza, eu insiro esse dado aí no meu data frame, né, o meu novo dado, e agora eu passo a previsão. Qual que vai ser a renda esperada dessa educação a partir desse modelo? A renda esperada da minha unidade da federação nova, que tem esse índice de educação, eu quero saber qual que é a renda esperada dela. Então, como é que a gente faz? É o model.predict, e aí aqui dentro eu coloco o meu new data, que é o que a gente acabou de criar. Vamos ver qual que é. Ó, aqui ele está falando que é 0,75. Então, uma nova unidade da federação que eu colocasse lá nesse meu modelo que tivesse o índice de 0,8, eu esperaria que ela tivesse uma renda de 0,75. Gente, aqui está o passo a passo de um modelo de machine learning, que a gente fez aqui nesse caso para regressão linear, mas poderia estar usando para outros tipos de modelagem. Agora, um ponto muito importante. Você não pode sair daqui achando que você está fazendo tudo certo, porque tem um ponto muito importante que eu tenho que destacar, que não vai mudar esse passo a passo, mas a gente precisa entender e saber. O que que eu posso estar errando nesse passo a passo aqui que eu fiz? Principalmente, tá? Na hora de calcular o meu score. Quando a gente fez esse passo a passo aqui do nosso modelo, que foi o quê? Nosso modelo aí de machine learning de regressão, que foi importar a biblioteca, instanciar o modelo, né? Escolher o modelo de regressão e salvou na variável model.
definir qual que é a nossa variável explicativa e qual que é a variável que a gente quer explicar, treinar o nosso modelo com o model.fit e depois ver o nosso intercepto e o nosso coeficiente e fazer previsões, e depois calcular o nosso score para ver quanto de explicabilidade aí que está tendo nosso modelo. Ao calcular esse score, o que que ele está fazendo aqui nesse passo a passo? Ele basicamente faz o quê? Ele roda o modelo com base nesses dados que a gente tem no nosso data frame, e para testar o nosso modelo, ele roda nos mesmos dados para ver o quanto ali de explicabilidade está dando certo. Qual que é o problema disso? Bom, o ideal seria rodar em novos dados para eu testar se o meu modelo gerado ele realmente está funcionando. Como assim, Thaís? Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor que você está na faculdade, aí você vai fazer uma prova, né? E aí o professor te dá lá 100 questões para você estudar. E aí, na hora da prova, a prova cai 10 questões idênticas a uma das 100 que ele deu. Não é muito provável que você vá melhor do que se você não tivesse visto as questões antes? Aqui, no caso, é a mesma coisa. Eu treinei meu modelo com base em 27 observações e depois eu testo para ver a eficiência do meu modelo com essas mesmas 27 observações. Isso é um problema porque as variáveis novas que vão vir, né, os dados novos que vão vir, desculpa, eles não vão ser iguais do modelo de treinamento. Então, eu preciso de coisas novas. E aí entra uma coisa que é a divisão de dados de treinamento e de teste, né? Que a gente vai estar vendo aí na próxima aula, mas para evitar esse tipo de problema que, de certa forma, superestima a eficiência e o score do nosso modelo. Então, eu precisava deixar isso aqui, né? Falar isso, é um problema de generalização. É, Provavelmente esse valor aqui está um pouquinho superestimado, a gente vai ver depois. E na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz esse passo a passo, mas em vez de fazer em toda a base de dados, a gente vai dividir uma base de treinamento para a gente treinar o nosso modelo e depois pegar um pedacinho da nossa base para usar de teste para ver como está sendo eficiente o nosso modelo. Então é isso que a gente vai ver. Espero que até que tenha ficado claro o nosso passo a passo, né? E aí, então, daqui a pouco a gente volta para ver o próximo modelo, dividindo aí, para ver esse mesmo modelo, mas dividindo em treinamento e teste, e fazendo esse novo teste e comparando com o nível de score aqui do nosso modelo.